carioca. Tá carioca demais por demais. ser mineiro, hein? Por ser mineiro, Começou o 107 Podcast, o podcast super diferente da internet. Você vai gostar, eu tenho certeza disso. A gente vai falar de tudo um pouco. E quando você achar que já falou de tudo, vem mais coisa por aí. Eu sou o Ângelo Berg, 107 Podcast, você já sabe o que é. Nós já contamos na outra edição, nas outras edições que estão aí na internet, que você pode acompanhar, de onde viemos e para onde queremos ir. E hoje comigo está aqui Sinarinha Bruno. Tararana. E aí, Angel Berg? E o Rio de Janeiro? Tudo bom? E o Rio de O Janeiro? Rio de Janeiro continua. Meu Deus, um sol pra cada um. Nós não é mineiro, isso? ai, aqui torramos, ai. É, amor, estou Tá aqui há uma curtindo a semana, cidade? já estou bem. Gabriela, né? Gente, é bom demais esse Rio de Muito Janeiro. bom, muito obrigada. É com grande satisfação que eu venho aqui em nome da 107, que depois você conta essa história, da quem é nossa 107, história, da como galera. foi isso. E essa ideia é muito incrível de trazer sempre um convidado, que hoje... E a gente adora trazer gente que desperta as pessoas. A gente só quer trazer aquela pessoa que chega aqui e fala assim, olha só, ouça o que eu vou te dizer. Vamos por esse caminho aqui, que esse caminho vai te levar para o bem. Quanto melhor o nosso caminho, quanto mais o nosso caminho encurtar para esconder as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas doenças, é muito melhor, né? Exatamente. E direto da... Pela alimentação. Exatamente. De Minas Gerais, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. O nosso convidado deste episódio do 107 Podcast também é das Minas Gerais, da Zona da Mata. Eu devo confessar, vou contar uma história rapidamente. Eu fui fazer uma consulta com um nutrólogo e entrei na sala do meu médico, do nutrólogo. Ele chegou para mim e falou assim, olha, se você não quiser tratar de dentro para fora, você pode voltar e pegar seu dinheiro. Doutor Joaquim da Mata, esse é o cara. Obrigado aí pelo carinho, conterrâneo. É um encontro de três mineiros. A minerada Uai. A minerada Uai. Pensa que eu não sou mais mineiro, porque eu já moro aqui há 55 anos, mas eu sou mineiro do mesmo jeito. Então, Sim. A mineiria está na minha alma, então não adianta eu querer dizer que eu não sou mineiro, mas eu sou mineiro mesmo. Então eu vim da minha cidade, uma história até interessante, conterrâneo. Eu vim da minha cidade com 15 anos doente, eu tinha uma doença muito grave e realmente eu me tratei no Rio por 9 anos com uma doença maligna e, graças a Deus, sou um sobrevivente. Tem até um livro nos Estados Unidos que é muito interessante, chama-se Cancer Survivors, os sobreviventes do câncer. Eu sou um deles. Então, e já vim no nosso estado, Deus me ajudou, né, na sua suprema bondade, no colégio estadual, eu aprendi o inglês e o francês. Com 15 anos, eu já falava os dois idiomas. Aí vim para o Rio de Janeiro, vim morar na Penha, fui mineirinho criado na Penha, e dali fui crescendo, e depois cheguei a chegar ao curso de medicina, me formei aqui pela Souza Marques, aqui no Catete, e com 3 dias de formado, meus conterrâneos, eu fui chamado para trabalhar no meu clube, Botafogo de Futebol e Regatas. Olha que orgulho. Essa história do Botafogo. E o senhor já tinha essa vontade de trabalhar com Um amigo esporte, meu, nós trabalhávamos atletas? na Santa Casa, ele me chamou, ele era o chefe lá, você quer trabalhar no seu clube? Eu falei, meu amigo, você está perguntando se... Nossa senhora, é a maior alegria da minha vida. Fui, e Deus me permitiu, eu entrei no meu clube com 25 anos e saí com 48, no mesmo local. E, graças a Deus, em 2003 e 2002 eu pedi que fosse rescindido o meu contrato, porque na próxima diretoria eu não gostaria de continuar, por questões pessoais, e jamais por uma crítica, nada. E, então, graças a Deus, e Deus, na sua suprema bondade, o meu avião subiu. E do Botafogo foi para a Seleção Brasileira, da Sim, Seleção Brasileira foi olha pro que mundo. coisa linda. Olha como é lindo a gente amar. No nosso clube, nós fizemos a introdução da medicina ortomolecular no futebol. Isso antes do nutrólogo. O senhor é nutrólogo. Sim, antes de ser nutrólogo. Eu só passei a ser nutrólogo depois de mais idade. Sim, senhora, sim, senhora. Eu pensei que fosse ao contrário. Não. Eu sou nutrólogo já há uns 6 anos.
Mas eu sempre estudei muita odontologia, sempre estudei dietoterapia, tudo. Estudava muito, tanto é que eu usava isso nos meus atletas do Botafogo, mesmo sendo ainda não nutrólogo. Então, eu tenho muito orgulho de fazer a nutrologia, mas eu tenho muito orgulho também, meus 2 conterrâneos, da minha prática ortomolecular. Sim. Eu sou um dos caras que tem uma gratidão suprema ao professor Efraim Olschber, de São Paulo. Foi meu grande incentivador, e eu fiz 2 cursos de ortomolecular com ele em São Paulo, numa especialização, e eu consegui botar em prática. Mas em 1994, eu não tinha metade do conhecimento que eu adquiri quando eu fiz os 2 cursos com ele. Você imagina que coisa linda. E 2 jogadores maravilhosos me ajudaram, Gotardo e Sérgio Manuel. Mas para quem está lá, correndo no telefone lá agora, o YouTube, lá, as redes sociais... O que eu vou falar para ele assim? O que é medicina ortomolecular? É uma medicina que ainda era considerada prática ortomolecular, mas ela é muito mais do que uma medicina. É uma maneira de tratar o paciente da maneira mais natural possível. Você usando os antioxidantes, substâncias que estão faltando no nosso organismo. E principalmente num país como o Brasil, que não tem um solo vulcânico. Não tendo um solo vulcânico, não tem elementos, traços maravilhosos, baixos, importantes como magnésio, selênio, zinco, cromo, vanádio, o lítio, que é estabilizador do meu humor. Então, você veja bem... A dor do meu humor? Sim, não, estabilizador do humor. Sim, o lítio. Sim. E aí, inclusive, é um remédio que, infelizmente, aqui no Brasil ainda ele não é liberado para se vender como suplemento, porque nos Estados Unidos ele é vendido em qualquer loja de suplemento, entendeu? É o lítio. Então, você veja bem como é difícil. Mas o Brasil a nível mundial, além de ter um serviço público espetacular, porque a gente fala porque eu conheço a saúde pública mundial. Através do esporte, eu consegui conhecer 60 países. Eu falo isso sem nenhuma vaidade, né? Mas eu tenho um orgulho do meu país, porque falam-se muito mais da saúde pública, mas o SUS nosso é um show. Eu falo isso a nível mundial, porque eu sofro com a minha família, fora aqui moro em outros países. Lá infelizmente, é uma lei dura lá para se conseguir fazer um exame. Tem até um turismo, sabia? Não sei se vocês sabem que tem um turismo de saúde que vem de outros países, inclusive até dos Estados Unidos, para fazer turismo. Minha própria família vem fazer exames aqui no meu país. E eu coordeno os meus familiares quando vêm de fora. Inclusive tratamentos dentários também. Não, né? isso aí não se fala, porque o tratamento dentário, o implante dentário no Brasil é uma coisa... Não se pode competir com o Brasil, não tem como competir. Mas aí eu estou querendo, eu estou aqui vendo meu conteúdo aqui, estou precisando fazer uma dieta, preciso mudar a minha alimentação, mas eu não tenho meios, né? O meu acesso à informação é pouco. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu estou querendo reduzir peso. Sim. Qual recurso que eu tenho para reduzir peso sem ter que fazer todos aqueles movimentos que hoje todo mundo fala assim, você tem que procurar isso, tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio. Onde na natureza eu posso buscar... Nela toda. Essa ajuda. Mas, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Sim, mas eu acredito como... A solução está na natureza, mas, às vezes, a pessoa não tem acesso a isso. Exatamente. A primeira coisa que a pessoa tem que botar aí, um médico que trabalha com a medicina preventiva, com a medicina de abordagem, que possa ter, mesmo que você não consiga que a pessoa faça todos os suplementos que você prescreve, se você der à pessoa um norte, a pessoa já tem uma... Primeira coisa é a pessoa ter consciência do que quer. Sim. Fundamental. A pessoa, eu vim aqui para mudar. Como foi o seu caso que você falou, depois você vai contar a história no futuro aí. É interessante, bacana. Fiquei muito feliz e muito humilde de ouvir essa história. Então, a pessoa primeiro tem que querer mudar o estilo de vida. Se não quiser mudar o estilo de vida, como vai encarar a saúde é um ativo espetacular. Não tem nada. Hoje em dia, o ativo mais importante do mundo é a saúde. Nós vimos isso muito bem agora com essa pandemia terrível que assolou a humanidade. Então, agora que o ser humano teve consciência
do valor da saúde. A saúde é o maior ativo. Eu, que sou um sobrevivente, tenho noção do valor que é o ativo da saúde. E o contrário do ativo que nós estamos falando é essa comida industrializada, que é fácil, que se dá para as crianças, e que de merenda a pessoa leva um suco industrializado, uma batata, alguma tudo coisa assim. Industrializado. E a partir às vezes, disso... Isso aí é uma polêmica muito grande e eu tenho o maior cuidado até em falar dessa indústria aí, porque existe um livro, eu não estou nem aqui fazer propaganda de nada, nem merchandising aqui não, chama-se Prato Sujo. É como nós somos viciados em sujeiras, comer sujeiras. Então, estou chamando de junk food, trash food. Então, esse livro, o livro é muito polêmico e você só consegue adquiri-lo em alguns locais aí, porque é tamanha a força que tem a. Pois não muito longe, se nós ouvirmos os nossos avós e alimentação, nós mineiros, por exemplo. Exatamente. Né? Eu sou da roça mesmo, eu nasci em fazenda. Eu sou da roça, eu nasci em fazenda mesmo. Não tinha lá, não tinha uma farmácia lá na esquina da sua casa. Mas tinha tudo. Tinha o queijo, tinha a manteiga, tinha tudo, tinha arroz, tinha quase não comprava nada na tinha rua. As verduras, não tinha o pão, temperos. não tinha o trigo, que eu falo do trigo, e eu sou até muito mal encarado, porque o trigo, para mim, hoje, ele é um grande vilão. Ele é um agente vilão, ele assola a humanidade há 6.000 anos na cultura humana. Sim. E hoje em dia, pelos meus novos estudos, e o estudo que eu tenho hoje, eu sou louco pelo sistema nervoso entérico, é o intestino, é o sistema nervoso entérico, interferindo no sistema nervoso central. Essa é a coisa mais linda do mundo. No momento eu estou lendo, devo terminar mais ou menos uns 13 livros só sobre o intestino. Doutor Joaquim da Mata também é atleta, né? Sim, isso aí é uma história bonita. Um botafoguense que, lamentavelmente, eu não sei por onde ele anda, eu não tenho o telefone dele, ele tem o nome de um irmão meu, mineirinho também, Paulo, falou, doutor Joaquim da Mata, eu posso contar como foi o que ele falou comigo? É uma frase meia dura. Mas depois eu quero voltar ao assunto da farinha de trigo, Sim, claro. Doutor Joaquim da Mata, tu és um gordo, morrerás gordo, vou te ver morto, mas não vou te ver atleta. Não é que Joaquim da Mata, com esse porte físico aí, já existiu outro? Já existiu outro. Você já me conhece, eu trouxe as fotos, você tem o prazer de me conhecer do meu trabalho. Eu ia chamar de doutor Bolinha, rolha de posto e picolé de gordura. Você imagina como é que eu era. Picolé de gordura? Você imagina um picolé de gordura, deve ser uma coisa muito intragável. Você imagina, você pegar a gordura, o picolé, geralmente põe açúcar. Mas qual que era a sua dieta nessa época? Sim, mas nessa época eu comia muito pudim e doce de leite. As únicas drogas que fizeram mal à minha pessoa é o pudim e doce de leite. O açúcar. É o terceiro vilão que nos leva da Terra. Eu tenho um trabalho do primo do Steve Sinatra, eu não vou fazer propaganda de livro aqui, que ele disse que eu tenho 4 cavaleiros do Apocalipse que podem me tirar da Terra. Por isso que a minha ortomolecular tem esse valor, porque são os antioxidantes, que é o primeiro, por isso que eu uso vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, todos os antioxidantes, que é para diminuir os radicais livres no meu organismo. Sim. O segundo vilão, eu tenho uma maior loucura, é a obesidade, é essa gordura visceral, é o processo inflamatório crônico silencioso. Que você constrói desde o dia que... Exatamente, desde que ele passa a comer açúcar, a parte do açúcar que está em excesso no seu corpo, ele vira gordura. E aí te dá o quê? A gordura visceral, que é altamente inflamatória de maneira silenciosa. E é estranho, só uma pergunta a respeito disso. Geralmente, quando a gente tem alguma inflamação, a gente tem febre. Sim. Quando essa inflamação é interna e lenta, como pela farinha de trigo, né? Sim, ela é silenciosa. A gente não sente, ela não tem febre, então nós não sabemos que estamos inflamados. Calor, não tem rubor, não tem nada. Você vai sendo intoxicado e vai morrendo lentamente. Tá? O terceiro vilão, isso aí é muito polêmico, o açúcar. Sim. É difícil de você, a sedução é um vício terrível. Ele é o terceiro vilão, é o terceiro cavaleiro do Apocalipse que me tira do planeta. E, por último, nesses meios modernos, meus 2 conterrâneos, o estresse. São esses 4 cavaleiros, segundo esse primo. E o açúcar aqui no Brasil, pelo menos aqui onde a gente vive, o açúcar sempre está relacionado com amor, sim, com carinho. E todos esses cavaleiros do Apocalipse aí faz parte da nossa vida... Diariamente. A vida toda. Quem é que não tem estresse? Não, imagina. Quem é que não come açúcar? Quem não é que está estressado? Você não tem como. Então, o que temos que fazer? Pararmos e pensar, como é que eu posso modificar
esse meu quadro. Como é que eu posso levar isso para um caminho mais correto para que eu tenha o quê? O ativo chamado saúde. Sim. Que é o maior ativo do mundo hoje em dia. Sim. Eu tenho uma alegria de o falar isso aqui. O açúcar, por exemplo, esse vilão, vamos falar do açúcar branco, do açúcar refinado, cristal. Se eu passo para sálvia, ou mascavo, ou demerara, isso... É o mesmo açúcar o melhor que existe. Não existe um açúcar bom. O único açúcar bom que eu conheço pelos meus estudos é estévia. Não sálvia, estévia. Que é o estévia, que é o esteviosídeo, que, incrível que pareça, no nosso país irmão aqui, o Paraguai, que tem o melhor esteviosídeo. E se quiser usar adoçantes, eu não estou lutando aqui, não quero polêmica, eu quero evitar aqui polêmica, porque, na realidade, nenhum deles. E tem indústrias aí que usam um adoçante que eles usam que não é estévia, né? Ele mistura um pouco de estévia com outro adoçante para que tenha fidelidade à sua marca. Não posso falar por questões até de segurança, entendeu? Então, é uma coisa muito séria. E eu vou te dizer para você uma coisa, o açúcar mesmo, que eu tenho o maior carinho por ele, chama-se derribose, que é um açúcar que é do ciclo das pentoses, tem ciclo 4 de carbono, ele não interfere no ciclo da insulina, e não te causa diabetes, eu uso como pré-treino para os meus atletas, inclusive para a minha pessoa humana, que sou atleta também. Repete, por favor, o nome desse açúcar. Derribose. Ele é um açúcar espetacular, eu uso ele antes dos treinos, eu tenho experiência com mais de 4 mil atletas. Qual forma? Você pode comprar isso em pó, até uma empresa brasileira muito boa, não vou dar o nome, porque não é coisa de merchandising. Muito boa, e eu uso antes dos treinos, é muito legal. E esse açúcar não interfere com a insulina, não tem interferência na insulina. Mas o senhor usa para adoçar algumas coisas? Um café? Não, para adoçar eu só uso o esteviosídeo puro. Sim. É difícil você achar um esteviosídeo puro, uma estévia pura. É difícil mesmo. E eles reclamam de mim, doutor, mas aí o esteviosídio é muito amargo. Não, tem umas marcas boas. E agora até essas farmácias, até essas lojas de produtos naturais estão procurando uns esteviosídeos melhores, entendeu? Mais puros, sem adição dos concorrentes que eles põem, porque o outro concorrente que é mais gostoso, o sabor é mais palatável, eles misturam junto para ter adesão à sua marca. E a estévia, ela é plantada aqui no Brasil? No Brasil, a plantação, dizem que a melhor estévia, eu tenho nas nossas aulas de molecular em São Paulo, o melhor esteviosídeo, infelizmente, é do Paraguai. Do Paraguai. Não é porque assim, tudo se fala de Paraguai, eu não gosto que denigre meus irmãos, que para o Paraguai não gosto, eu gosto de todo mundo. Entendeu? Então, realmente, o esteviosídeo é muito bom. E existe... O esteviosídeo peruano, eu não tenho muita informação, mas eu me falar que o melhor mesmo seria o do Paraguai. Paraguai mesmo. E a população brasileira já tem consciência disso? Ou o senhor percebe que o brasileiro não, infelizmente o negócio é comer açúcar mesmo, gritar porque na realidade o açúcar ele interfere no vício, acaba nos levando ao vício, entendeu? É o vício. E é difícil você tirar, porque ele é permitido. Eu acho que muito disso que eu... É uma vitória, sabe por quê? Porque é uma droga permitida, você entendeu? Uma droga tão danosa e altamente permitida. Entendeu? Não tem sanção quando eu te dar açúcar, eu te dar um chocolate, algo que o valha. Pois é, porque eu acho que está muito relacionado ao psicológico mesmo da pessoa, né? Que você então vou te dar uma balinha para você ficar tranquilo, um chocolate, porque eu estou muito nervosa, vou comer um chocolate. E tem que vincular isso de que dá água com açúcar, já viu? Quando você está com um susto, cara, dá água com açúcar. Mata! Água com açúcar. Água com açúcar, isso mesmo. Você está gostando desse conteúdo do 107 Podcast? Você pode compartilhar com seus amigos aí na rede social. Seguir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal do 107 Podcast, que muitos conteúdos virão a partir do momento que você participa e se interage aqui com a gente. E o mais Doutor Bolinha. Interessante também que eu queria falar com meu amigo ali e minha amiga para pensar, enquanto a gente conversa sobre isso, sobre alimentação, sobre saúde, você ali pensando o que você tem feito da sua alimentação, desde de manhã até à noite, antes de dormir, o que você tem feito. Acho que até o final desse nosso podcast você vai ter várias respostas interessantes. Com certeza. Doutor Bolinha. Sim. Doutor Bolinha, isso não mesmo. mais. É verdade. É coisa de mineiro. Ele se apresenta porque ele tem grande orgulho dessa vitória. Sim, porque é uma vitória pessoal. É uma vitória pessoal. Porque, na realidade, eu trabalho com crianças. E a coisa mais linda do mundo é você servir de exemplo para uma criança. Sim. A coisa mais linda do mundo, eles são a coisa mais pura do mundo. Eu já estou com idade. Eles são o futuro. Eu tenho que deixar esse futuro melhor. Isso. É isso que eu quero pedir a vocês. Eles são tudo. Eles são a joia de Deus. Então, eu tenho que deixar esse futuro melhor. Isso. E melhor, é só trazendo para eles. E eles são fiéis. Quando eles veem que você é direito, eles te seguem. Eles são muito bacanas.
E quando que aconteceu essa transformação? Olha, essa história é muito interessante. Que eu já te contei para você, que é aquele rapaz Paulo, que eu sou muito grato, onde ele estiver nesse planeta Terra, que Deus o abençoe. Eu não tenho telefone dele, se ele tiver, pode me ligar, que você ficaria felicíssimo de dar um abraço nele, até pagar um almoço para ele. Como é que um cara daquele viu que eu estava ali trabalhando com aquele denodo, com amor ao meu clube, que eu sempre fui dedicado ao meu clube, amei meu clube desde quando dos 10 anos de idade. Então, ele vai ver, esse senhor é muito inocente, mas ele está aí meio gordinho assim, vou dar uma conversada com ele, quem sabe eu der um puxão forte nele, quem sabe ele muda. Depois eu encontrei, mais uma vez, ele não me deu o telefone dele. 2 anos depois, viu, senhor Lepadra Breca, se eu não te desse uma dura, eu teria perdido você. Eu via você ajudando todo mundo ali e tal, mas você não se via, você não se olhava. E o senhor comia açúcar? Comia pudim farinha, doce de leite. Pudim doce de não, leite, como mineiro, sabe, pudim doce de leite, eu detonava um pudim doce de leite, um pote assim, de 500 gramas. Ou seja, faça o que eu mando, não faça o que... Sim, mas eu estava errado. Hoje em dia eu não uso, faço uma abstinência consciente e nem me lembro mais. E nem faz falta. falta. Tem um grande prazer em fazer atividade física. Claro, então, exatamente, a atividade física, meu pessoal, coisa mais linda, eu quero que vocês me ajudem, vocês do cenário, eu meu amigo aí, a atividade física sozinha, essa coisa linda de Deus. Eu digo, modula 4.430 genes. Olha só. E a minha querida vitamina D, que é o sol que Deus nos deu. É a minha cor? Modula 3.330 genes. Nós somos um ser que achávamos que tínhamos 94 mil genes, mas a nossa simplicidade humana tem apenas 25 mil genes. Desses 25 mil genes, quase 1/3 dos genes são modulados pela atividade física e pela vitamina D. O que acontece com a vitamina D? Tem um livro de um grande cientista lá de Boston, chamado Michael Holick, Vitamin D, The Solution, a vitamina D é a solução, que ele diz que os dinossauros foram extintos da Terra porque não tinha vitamina D e não calcificava os ovos do dinossauro e o embrião morria ali dentro. E o dinossaurozinho morria ali dentro. Olha que coisa linda. É impressionante. E é impressionante também conhecer o consultório do Dr. Joaquim da Mata, que ele é estampado de medalhas. E as medalhas começaram a vir depois dos 40, né? Depois de 48, eu comecei a correr com 100 quilos. Eu comecei a correr no meu play. Um dia eu caí, quase quebrei os meus dentes anteriores aqui, porque eu estava escorregadio, estava meu tênis meio gasto. Mas por que você corria no play? Com medo e com vergonha de sair na rua, até que em 2007... Eu tinha uma menina que era famosa, Selma Reis, como minha filha. Ela falou, Joaquim da Mata, eu vou inscrever o senhor na corrida. E me inscreveu na corrida e botou um craque para tomar conta de mim, com medo que eu infartasse, porque ela não sabia que eu já corria há 4 anos. Então, foi uma surpresa dela, que eu viu que eu não infartei nem nada, e aí começaram a acreditar e foi me soltando. Em 2008, eu fui tão... Sabe que você está empolgado com a corrida, você vai cada vez mais endorfina aumentando. Eu corri 2.400 quilômetros por ano. Eu corria mais ou menos 70 quilômetros por semana. É impressionante, é um absurdo. Você está naquela empolgação, porque você nunca fez nada. E tem uma coisa muito linda, que eu sempre absorve, não sei se eu queria te falar, conterrâneo. Tem um inglês maravilhoso, Charles Manning, ele me ensinou o detalhe dos dedos. O teu conterrâneo tem os dedos iguais. O dedo anelar é igual ao indicador. Charles Manning me ensinou, quando eu tenho o dedo anelar maior que o indicador, eu vim à Terra para ser atleta. O seu irmão Joaquim da Mata não gosta. Deixa eu ver o seu. O seu, graças a Deus, está a meu favor. Muito obrigado. Eu também não sou. Não, me dá, mas você tem qualidade muito boa, por favor. Eu não tenho. Uau. Deixa eu ver a sua, Sinara. Desculpa. Sinara é bem parecido comigo, por favor. Deixa eu ver a outra, Sinara. Deixa eu ver a outra mão. Outra mão? Nós dois conterrâneos não somos muito dados ao esporte, porque nossos dedos são iguais. Mas eu amo esporte desde jovem. Então, é uma exceção à regra do Charles Manning. Olha que delícia. Eu gosto de ver exceções. Eu gosto de ver exceções. As exceções é que fazem a diferença. Eu amo esporte. Voltando só um pouquinho, pode voltar. Não, vou pular. A vitamina D, sim, em Drágeas, ela substitui o sol?
É claro, ela tem essa capacidade? É claro que não. O sol é fundamental, mas o sol tem uns horários da vitamina D que são impressionantes. O que as pessoas usam hoje, minha boa Sinara? Eles usam muitos protetores solares que tiram a vitamina D e tiram a saúde humana. Então, tem um medo de câncer, exatamente. Aproxima um pouquinho do microfone. Entendeu? Então, a vitamina D é tão importante e as pessoas hoje têm fobia de sol. Para evitar o fotoenvelhecimento. Mas o sol, daqui a pouco, a gente vai precisar pegar sol 5 horas da manhã também, né? Não, mas 5 horas da manhã, o sol das 5 horas da manhã, o sol da manhã, ele é importante para eu tentar restabelecer o meu controle do meu hipotálamo para que eu possa ter o quê? O sentido de dia e noite. As pessoas hoje estão dormindo muito tarde, estão acabando com a sua saúde, porque no outro dia, quando elas dormem muito tarde, elas comem mais 30%, que estimula um hormônio no estômago chamado leptina. Leptina não, peraí, que eu vou lembrar o nome do hormônio, e ele aumenta 30% da sua fome. Sim. Então, essa regulação é importantíssima a se praticar. Então, por isso que então, o sol, até às 8 horas da manhã, ele serve para regular o seu hipotálamo, que é onde tem a sensação de dia e noite, e em cima, inclusive na sua pineal, que libera um hormônio fabuloso do nosso corpo, que chama-se melatonina. Mas as crianças hoje em dia, as crianças hoje, elas se prendem a isso e se bobear não sai nem de casa durante o dia todo. Porque os pais, olhando direto, olha, você não sabe a oportunidade que você está me dando hoje para eu poder falar disso, que é o meu maior problema do meu consultório. É o uso dos materiais elétricos e de crianças após as 6 horas da tarde. Tu morre de ir, porque 9 horas da noite é a hora que o ser humano mais libera o hormônio do crescimento. Eu tenho esse trabalho. 9 da noite? Quando eu criei a ortomolecular em 94, as minhas crianças começaram a crescer. Aí eu comecei a criar os protocolos para o crescimento de criança. E pela graça de Deus, com suprema humildade, eu faço o crescimento de crianças sem o uso de nenhuma substância artificial. É tudo com aminoácidos e suplementos e antioxidantes, e as crianças crescem comigo. Eu tenho vários modelos rodando. Agora estou até com o pessoal nosso lá de Muré, uma turma de jogadores de futebol, até foram me procurar lá. E, graças a Deus, os resultados são muito brilhantes. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não posso fazer propaganda de ninguém e dizer que eu fiz, que eu consegui, porque aqui é um cientista sem nenhum interesse comercial, sem nada. Simplesmente trazer conhecimento para o meu público, e também através de pessoas que foi até um paciente meio com orgulho de você, cara, entendeu? Com maior humildade, eu como médico, de ter revisto você, entendeu? Nós, como bons mineiros, adoramos uma cana. Os mineiros que estão assistindo. Cana mesmo? Álcool. Pinga em mim. Sim. O álcool corrobora e muito para os radicais livres no organismo. Ele é muito ácido. Eu não vou ficar fazendo aqui campanha contra a indústria de bebidas, porque... Não, mas a gente não está fazendo campanha contra a indústria, a gente está tentando conscientizar as pessoas. Sim, mas na conscientização, eu vou dizer para você, a minha dor é um estudo sobre o câncer. É uma coisa muito séria, e eu, por ser um sobrevivente, eu posso falar com propriedade. Foi feito um estudo no grupo aqui, no Instituto aqui do Rio de Janeiro, no INCA, e, lamentavelmente, São Paulo não participou desse estudo, e os estados que tiveram o maior número de casos durante alguns anos. Uhum. O nosso estado, meu conterrâneo querido, é o campeão. Minas Gerais. Depois é o estado do Rio Grande do Sul. O terceiro é o estado do Paraná. O quarto São Paulo não aparece? São Paulo não entrou na pesquisa. Eu não entendi até hoje, eu queria que alguém me dissesse por que São Paulo não entrou nessa pesquisa. Esse ranking. Eu não sei nesse ranking, não entendi até hoje. Porque até, se me explicassem, eu talvez entendesse, mas eu até agora não entendi. Agora, por quê? O meu estado é pela cachaça, e eu tenho isso na minha própria família. Uhum. O meu avô era dono de uma fábrica de cachaça. Não vou dizer o nome aqui, porque eu não quero merchandising nem nada, mas o meu primo ficou sem saúde, porque ele era o dono da coisa. Então, eu tenho, lamentavelmente, isso na minha própria família. Então, eu queria botar no meu povo mineiro muita consciência e a oportunidade ímpar que vocês estão me dando de eu poder falar isso, de eu poder desabafar aqui com um grupo tão seleto como vocês. Uhum. Uhum. O álcool faz parte da nossa cultura, né? Há uma dosagem que pode ser considerada menos perigosa? Há pessoas que bebem uma taça de vinho esporadicamente,
até 150 ml por dia. Há estudos, e é incrível que eles têm lá na França, como dizer isso, que chama-se o paradoxo francês, que a França bebe vinho quase sempre e tal, e eles têm poucas doenças cardíacas. Sim, isso é verdade. sim. Por causa de uma substância chamada resveratrol, que realmente isso tem no vinho. Isso aí eu não posso dizer, eu não vou negar evidências, eu também não vou falar isso evidências. Agora, imagina nós aqui no Brasil, a caipirinha, que é cachaça com açúcar. E com alto teor, com açúcar, exatamente isso. E com alto teor, com alto teor alcoólico, que é a bebida destilada. Você imagina? Uma porção de torresmo. E daí, aí, exatamente, que aí como você falou, por isso que vai juntando um somatório de coisas que acaba desencadeando de ser o campeão de câncer. Eu lamento, eu não estamos aqui fazendo polêmica nem nada, mas é o meu estado que eu tanto amo, mas infelizmente eu tenho que reconhecer que isso não é saudável. Será que a gente pode, já que nós estávamos falando de criança, qual que seria o ideal de uma alimentação hoje moderna, das mães que trabalham, os pais que não têm tempo, que pode salvar essas crianças do industrializado? Você tem alguma dica, alguma coisa? Uma das dicas que eu mais tenho, e eu falo sempre, é o seguinte, é tentar a gente voltar, não que sejamos ultrapassados, não, e voltarmos aos tempos antigos, em que nós comíamos a comida produzida na nossa própria região, exatamente tirada da terra, naturais, frutas e verduras. Entendeu? Eu tenho um estudo do The Lancet de 2005, para não criar polêmica, que a segunda causa para evitar o câncer no mundo é quando você come 5 porções de frutas e verduras por dia. 5 porções, no mínimo, de frutas e verduras por dia, de maneira natural, você evitaria o câncer em torno de 50%. O açúcar das frutas, completamente liberado. Liberado por quê? Quando eu digo, eu aqui não estou querendo fazer propaganda contra nada da fábrica de sucos, mas o suco, para mim, quando você hidrolisa, uma coisa linda, que é a fruta como Deus fez, né, que é a suprema perfeição que Deus fez, eu hidroliso, eu libero um primo da glicose chamado frutose, que é um açúcar altamente danoso. Ele não tem antídoto no seu corpo. Ele vai para o seu fígado e diz assim, Sinara, vou destruir você e você não tem nenhum antídoto contra mim. Vou lhe causar gordura no fígado, esteatose hepática, e você não tem nada como evitar a minha ação. Então, você veja bem, eu não estou aqui combatendo nenhuma indústria, por favor. A minha função aqui é dizer o que é correto. Cada um siga de acordo com a sua vontade. A minha função aqui é trazer orientações para os meus. Sim. Entendeu? Então, o que eu digo? Eu prefiro a fruta. Se quer a minha opinião, fruta. Sim. Sempre. Não vou falar aqui o nome de uma substância que tem no país vizinho aí, porque eu não quero criar polêmica com outras coisas. Porque aqui está lá na natureza quietinho. O cara vai lá, mistura gasolina e ácido fúrico e transforma numa boa que só faz mal à humanidade. Então, a natureza é voltarmos para as coisas naturais. Priorizarmos as coisas naturais. Lamentavelmente, as coisas chamadas orgânicas têm 40% de aumento. Sim, 40% de aumento. Sim. Sinarita, vai continuar tomando caipirinha com açúcar? Esporadicamente, sim. Eu não me lanço muito a bebida. 150 ml é uma dose pequena, não sei eu não bebo, então não sei as dosagens, como é que vocês fazem, quantas põem de ml aí. Mas o açúcar eu não consumo. Você não consome açúcar? Muito pouco. Você, eu não gosto de doce. Você de casa consome açúcar? Está na hora de repensar. E nem muito sal também. Doutor Joaquim da Mata, e a carne vermelha, que todo mundo vai lá e vamos mandar carne vermelha para dentro, promoção do mercado, o mercado a indústria quer colocar carne no mercado. Hoje você está me botando numa calça justa, porque na realidade eu vou falar agora o que eu penso. A carne vermelha, se você quiser consumi-la, tem que ser bem crua, porque ela libera menos nitrosamina, a mais potente amina cancerígena. Nós temos um estudo enorme. Quando você come a carne vermelha, ela está mal passada, você tem apenas 13% mais de câncer coloretal. Quando você a come muito bem passada, passa para 43%. Então, por causa da nitrosamina. E se você ainda fizer o uso desses conservantes aí, embutidos aí, você aumenta a dosagem para 50%, 60%. E o consumo mínimo também. Consumo mínimo também. Agora, se quiser consumi-la,
de maneira mais passada. Mas eu vou pegar a doença. Mas é melhor pegar a doença. A dieta japonesa, então, dos sushis, sashimis. Então, eu digo interessante. Então, é interessante. Mas eu digo isso porque isso é estatisticamente já descoberto no mundo todo. Entendeu? Em São Paulo tem um grupo muito bacana que trabalha com o tratamento do câncer. Depois que a pessoa está com câncer direitinho, que é o grupo do professor Sidney Federman, que é o cara que eu adoro, tem uma oncologia nutricional. Você precisa ver o que ele fala, mesmo que quando a pessoa depois já está com câncer, que coisa espetacular, como você pode tentar, inclusive através da minha querida atividade física, você pode tentar reverter o câncer e fazer a prevenção do câncer. Olha que coisa. Então, se eu fosse dar uma dica de saúde para quem está assistindo a gente, é fazer atividade física. Sim. E uma alimentação natural, voltada mais para a terra, para as coisas bastante naturais e, se possível, coisas menos artificiais. Evitar o máximo possível as coisas artificiais. E pegar sol 6 horas da manhã. Pegar sol até 9 horas da manhã. Não pegar o sol bom, que tem a radiação UVB. De 10 ao meio-dia, é a maior concentração de UVB. O sol de 7 da manhã até as 8 e tal, é para você melhorar a sua regulação do sentido dia e noite, o ciclo circadiano, dia e noite. Fundamental isso, para que nós tenhamos o quê? A nossa, recompor. Porque o hormônio melatonina, a pessoa pensa que é só para induzir o sono, não. Ela tem várias funções, inclusive eu a uso para pacientes com câncer. Com câncer de mama, você chega a usar até 20 miligramas por dia de melatonina. Todo mundo só usa, vendido até a nível dos Estados Unidos, para do todo sono. Não. Depois de 40 anos, pelo uso de uma substância que também eu estou querendo evitar, eu não gosto, é o flúor, é uma neurotoxina. Com 40 anos, a minha pineal está praticamente calcificada e eu já não tenho mais melatonina. Eu tomo melatonina desde os meus 60 anos. E no Brasil não era permitido, hoje, graças a Deus, isso foi desfeito. Então, eu trouxe do Chile desde os meus 60 anos e uso melatonina todos os dias da minha vida, porque eu não tenho muito mais no meu cérebro, na minha pineal, que é a glândula que manda em todas as outras glândulas do meu corpo. E a medicina ortomolecular também, ela é muito interessante para Alzheimer, Parkinson, Alzheimer. E agora, nós estamos tendo também alguns resultados bons também, que eu acredito numa coisa, eu sou de família de Alzheimer. Eu perdi a minha mãe, morreu nos meus braços com Alzheimer, aos 82 anos. Perdi a minha irmã com 80 e 6 tios com Alzheimer. Eu não vou ter Alzheimer. Porque acontece? Eu faço novas reconexões neuronais, eu misturo os idiomas todos que eu estudo, e agora, inclusive, estou voltando a estudar hebraico de novo, para que eu possa ter o quê? A noção de fazer novas ligações dos meus neurônios para que eu possa ter o quê? Memória. Sim. E eu ainda uso uma substância maravilhosa, que é o ômega 3, eu falo isso sem medo de falar. Eu hoje tenho um protocolo que eu consegui fazer todos os valores que o ômega 3 faz no meu organismo. Inclusive a sua pele, Sinara, tu não tem noção, ele tem uma substância que faz parte do ômega 3, que é o EPA. E o EPA é mais para o problema cardíaco que para a parte dos equilíbrios. E o DHA é para a minha memória e para a pele, Sinara, que as pessoas têm tanta vaidade, o DHA ajuda também a pele da pessoa. Depois vou lhe mandar uma folha que tem todos os valores do ômega 3, você vê que coisa espetacular. Sim. E ele é mais encontrado nos peixes, né? Nos peixes, então, você vê, eu sou um vegetariano, não sou vegano, e eu ainda tomo ômega 3. Porque o pessoal vegano tem uma dificuldade, porque eles, como não comem nada tirado de animais, aí eles ficam com prejudicados. Hoje tem os ômega 3 tirados de algas, tudo direitinho, que também tem bom resultado. E a própria oleaginosas, inclusive a linhaça e tudo, tem também uma quantidade de ômega 3, tem ômega 6 também. Mas, olha, é muito show você tomar ômega 3. A função que ele tem no nosso organismo é uma coisa absurda. Mesmo em drágeas. Mesmo idrágeas funciona. E a água com limão? Isso, eu vou contar uma história de um médico querido chamado Tullio Simontini, um médico italiano que tratava pacientes com câncer, usando substâncias alcalinas e a alcalina. E houve um paciente que, infelizmente, veio falecer e me falaram que ele foi expulso da Itália. Não sei se isso é verdade, mas eu estou conferindo isso ainda. Então, eu uso a alcalina. Eu fiz no YouTube também uma declaração de o valor da alcalina. Fundamental. Quando o meu corpo é alcalinizado, eu estou menos propenso a doenças. Impressionante. Fibromialgia,
câncer é uma acidose altíssima no meu organismo. A obesidade, minha boa Sinara, é uma acidez absurda do meu organismo. A fibromialgia, já falei. Olha só, as doenças neurológicas, candidíase, todo tipo de coisas, bronquite, Alzheimer, aquela esclerose lateral amiotrófica, que é a lesão que teve o Steve Hawking. Isso mesmo? Então, tudo é provocado no organismo ácido. Então, quanto mais eu ingerir substâncias ácidas, e, lamentavelmente, você tocou no assunto do álcool aí, o álcool é ácido. Entendeu? O álcool é ácido, o açúcar é ácido, as substâncias industrializadas, o alimento industrializado é ácido. Então, tudo no universo é ácido. Quando eu alcalinizo, eu faço o quê? Eu aumento o meu pH acima de 7,4, eu começo a ter aqui a saúde. Quando o meu pH cai abaixo de 6,5, eu começo a morrer, Sinara. Eu começo a perder a minha vida. Por isso que eles usam até o bicarbonato nos pacientes injetáveis, no paciente que está em CTI, em unidade de UTI. Eles usam o bicarbonato para quê? Para tentar elevar o pH para que a pessoa tenha saúde. Então, magnésio... E o limão entra nessa história como... O limão entra de uma maneira muito bacaninha. Você pega o limão, eu digo todo dia, mas eu espremo o limão e tomo. Pega o limão, pega um vidro, evita plástico por causa do EPA, porque é importante, que o BPA, o bisfenol A. Se o senhor quiser, você pode trazer o microfone um pouquinho perto para o senhor ficar sentado. Isso. O bisfenol A, por exemplo, quando eu aqueço uma coisa que é de plástico, ela libera uma substância chamada bisfenol A, que é altamente cancerígeno. Então, eu digo toda hora, quando você quiser usar, você me use vidro, porque o vidro não libera aqui dentro da parede interna o BPA. Nesse livro do meu irmão Javier Covarrubias, ele fala muito do BPA. Então, o que acontece? É muito importante esse tipo de saúde. Você pega o limão, põe num jarro de 2 litros, corta o limão em 8 partes, não me usem substâncias detergentes, use sabão de coco, porque eu acho muito mais saudável, entendeu? Porque é mais saudável. Você lava bem direitinho, deixa decantar por 8 horas. 8 horas e depois bebe essa água. Só tem que o limão, depois de 2 dias, ele começa a ficar amargo. Sim. Então aquele papo de espremer o limão e beber... Não faz mal também. Mas para o segundo turno simontídeo, você teria que deixá-lo decantar por 8 horas e depois você beber. E como eu gosto que o ser humano beba a temperatura de 25 graus, 80 ml de água boa, alcalina de preferência, por quilo... E aqui no Brasil, que é um país tropical, acima de 25 graus, você tem que acrescer mais ml de água para tomar por dia. Sim. As pessoas não bebem água. E minha querida Sinara, a pessoa, quando vai ganhando idade, diz para mim que bebe água, Sinara. Eu sou um idoso que bebo, no mínimo, 3,5 litros por dia de maneira radical, porque eu sei o valor da água. É o meu segundo maior alimento. Ensina para a gente a fazer água alcalina? Claro, é com o maior prazer. Eu tenho até uma palestra dessa no YouTube, para evitar. Há muitas águas que se dizem alcalina, porém, se ela não tiver sais dissolvidos nela, ela não consegue manter esse pH alto, esse pH alcalino. Não vou citar não, porque nada comercial, é puramente isso. Então, se não tiver o soluto, se não tiver os sais dissolvidos, não consegue manter o pH alto, o pH alcalino. Então, como faria a água? Como Sim, que eu posso fazer? Até maneiras práticas e mais baratas de fazer. A primeira eu já contei, que é o queijo do limão. E todo mundo pode ter sua plantação na sua casa, que nós dois somos do interior, nós 3. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira muito bonita. A segunda maneira é muito legal. Não é merchandise, por favor. Tem uma substância que nossas vovós já usavam, que é o hidróxido de magnésio. Eu sou louco por um metal chamado magnésio, que minha paixão. Tem um grupo chamado Loucos por Magnésio, eu sou louco por magnésio, entendeu? Que é o metal da vida. Eu digo que eu tenho um médico americano que eu adoro, Marcus Circus, ele escreveu um livro, Transdermal Magnesium Therapy, terapia transdérmica com magnésio. Ele disse que o magnésio é the lamp of life, é a lâmpada da vida, e é mesmo. Aonde está o magnésio? Na querida clorofila. Ela é um quelado de magnésio. E há 3 bilhões de anos que ela trouxe para o nosso planeta Terra o nosso querido oxigênio. É ela que através do CO2 da atmosfera, devolve o oxigênio para que nós respiremos agora.
Olha que coisa linda. Então, o magnésio é o metal de Deus. Como é que Deus conseguiu fazer o metal com um núcleo tão perfeito, tão maravilhoso como é o magnésio? Então, você pega o hidróxido de magnésio, que é uma base altamente alcalina, você pega, olha, Sinara, é uma tampinha, minha irmã querida, uma tampinha, você dissolve em 1,5 litro de água e tome 2 tampinhas por dia, que eu estou com caldo de 3 litros. 2 tampinhas? 2 tampinhas em 3 litros. Eu posso colocá-la no filtro, por exemplo, no meu filtro de barro? No filtro de barro? Pode, querida. Deixa que você faça a proporção para ficar bem, bem alcalina. É uma tampinha para 1,5 litro. E a terceira maneira ainda é mais barata, meu conterrâneo. Você pega uma colher de chá do querido bicarbonato de sódio e põe em 1 litro de água filtrada. Para nós adultos, pelo menos 3 litros por dia. 3 litros por dia. Sim. Por que não existe uma campanha para incentivar as pessoas a produzir essas soluções em casa? Porque a indústria... Você não vai ao mercado mais. Acontece o seguinte, se você instruir demais a sua população, ou eles vão melhorar demais, ou nós vamos ficar com saúde demais, e isso não é tão bom. Não isso é aí, tão interessante para a farmácia. Isso gera polêmica. Isso gera polêmica, porque isso aí... Você imagina, como as pessoas viveriam mais, teriam mais saúde e consumiriam menos. Você vê coisas que inadequadas. Eu não gosto de ficar falando, mas coisas inadequadas. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, assim, porque as pessoas elas estão restritas da informação, né? O conhecimento não chega até as pessoas. Hoje em dia, se quiserem, sim. Hoje em dia chega. Chega. Você tá aqui, vendo, o doutor Joaquim da Mata está aqui falando, você tem seu telefonezinho aí na... Putz, exatamente, as pessoas não estão aproveitando o que a ciência está nos prometendo. O que está disponível hoje, né? Não, impressionante. E fazendo mau uso não que seja contra agora de jogos, que for, mas coisas que não te levam nada. Sim. E eu tenho hoje pessoas inúteis que passam julgando 24 horas e não produzem nada. Sim. A chamada geração nem. Entendeu? Uhum. Nem, nada. Então, lamentável. Isso. Voltando um pouquinho ao plástico, eu estava lendo sobre isso, de que até mesmo dentro da geladeira você não deve usar mais aqueles Tupperwares, usa vidro. Eu uso vidro. Porque o plástico ele continua reagindo. Os meus são vidros, eu não uso. Eu tenho, pode ter até a tampa. Desde que o alimento não encoste na tampa, não tem problema nenhum. Copos de plástico. De plástico, não, vidro. Nada plástico, nada substitui a sílica, que é o vidro. Não, e fora a asepsia do plástico, claro, é muito mais fácil, do vidro mais fácil do que o plástico. Perfeitíssimo, nada. Perfeitíssimo. É que isso. Maravilha, que maravilha. Sinara, vamos falar da farinha de trigo, que você falou assim, eu quero voltar na farinha de trigo. Às vezes, eu imagino que o glúten no nosso organismo é aquela parte do seu corpo que você vê uma bola aqui dentro, eu imagino que aquilo deve ser o glúten em algum momento do seu que você olha, não, isso aqui deve ser um glúten que eu comi e tá essa coisa esquisita. Vou te falar uma coisa muito interessante sobre o glúten. Eu queria absolvê-lo, mas não tem como absolvê-lo. Não tem como absolvê-lo. Hoje, o estudo que eu tenho hoje em dia, não tem como absolvê-lo de jeito nenhum. São 6.000 anos que ele assola a humanidade. E eu digo, mas ele era um pouco mais puro do que hoje, né? Ele foi modificado mas demais. Importa, né? Mas o problema dele é a proteína do trigo, sim, chamada gliadina. Ela é uma proteína interessante. Tudo eu trabalho com soropo-bioquímica, então ela vai lá. O intestino tem umas células assim, umas células espumosas de cima e embaixo. E para manter uma célula junta da outra, chama-se tight junctions, chamada junções apertadas, porque que não passe elementos tóxicos para te intoxicar, inclusive a compulsão alimentar. Olha que coisa impressionante, isso, coisa linda. Tight junctions. Ali ela estimula uma substância chamada zoludina. E a zoludina abre as tight junctions e passa metal pesado, passa tudo, passa inclusive lipopolissacarídeos, que vai lá em cima e estimula dentro do seu organismo NF-kappa-beta, que modula 200 genes e ainda vai e te passa um processo inflamatório e mantém a sua compulsão alimentar. Então, e te causa processos inflamatórios absurdos. E os probióticos? Os probióticos são minhas paixões, você sabe que no nosso estado, felizmente, Minas Gerais, já tem clínicas de material fecal, você sabia disso? Sim. De transplante de material fecal. Onde tem? Belo Horizonte. É? Sim, senhora. Aqui no Rio de Janeiro eu quero saber, porque aqui no Rio de Janeiro eu não estou encontrando. Hoje em dia é tão importante. Eu não estou fazendo aqui merchandising, mas tem um livro de uma querida senhora, nossa senhora, Alana Colen, 10% humano.
eu não sou nada, eu sou apenas 10% humano. Eu sou o que as minhas bactérias querem comer. Se eu não... É a coisa mais linda. Eu ainda uso as fibras que melhora. E o que acontece com... Existe um médico em inglês que gosta de falar desses caras que eu fico emocionado. Dennis Peter Bucket. Esse cara foi para a minha Mama África querida, ele foi lá e começou a descobrir o tumor de Bucket. Ele descobriu que na minha Mama África quase não tinha câncer de intestino, porque os meus irmãos africanos comiam muita fibra, menina. Era 0,5 por 100 mil por causa de fibras. Então, o brasileiro e a humanidade não ingere fibra. Inclusive, o querido Bucket dizia que nós deveríamos fazer as nossas evacuações a cada 9 horas. Quem é? E hoje o grande problema da humanidade é constipações, alterações intestinais, e por isso é o grande problema de saúde humana. O sistema nervoso entérico no intestino está o grande segredo de todas as doenças humanas. Sim, dizem que o nosso intestino é o nosso segundo Sim, cérebro. Mas eu tenho de amigos meus queridos, que é o João Scalegário e o Hélio Pova, é o Cérebro Desconhecido. Vale a pena ler esse livro. Sim. Eu não estou fazendo aqui mexandar, mas vale a pena ler. É um livro lindo. Eu tenho outro também, a conexão intestino-cérebro. Na realidade, na embriogênese, o sistema nervoso entérico, ele antecede o sistema nervoso central. Sim. Coisa linda. Nossa Senhora. Então, eu não tenho como absorver o trigo, infelizmente, não. Sim. Por causa da... E hoje em dia, a gente tem vários substitutos do trigo, né? Sim. Várias formas, várias farinhas. Farinha de grão de bico, farinha de aveia. E agora, Sinara, pão de tapioca, mesmo. Maravilhoso, Pão de tapioca. Então, maravilhoso. Então é o seguinte. E agora tem Sinara, e agora tem massas de grão de bico mesmo. Tem massa de grão de bico. Sim. Entendeu? Sim. Não tem como. Então, eu não estou aqui fazendo campanha, mas você tem que ler um livro maravilhoso chamado Sapiens. Eu já li essa maravilha. Então, maravilhoso. Você veja bem que livro maravilhoso. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Quem mais frequenta o consultório do Dr. Joaquim da Mata? São homens, mulheres? Tem um equilíbrio? Quem tem mais preocupação com a saúde? É incrível, eu vou lhe falar, meu conterrâneo querido, as mulheres. Elas são muito mais conscientes. Nós, homens, somos um pouco mais... nós não gostamos de fazer muitos exames, eu também não posso dizer que eu sou santo, porque a gente não gosta mesmo. As mulheres são muito mais precavidas. Tanto é que tem mais mulheres no mundo do que homens. Sim, com certeza. Porque vocês fazem a prevenção de maneira muito mais bonita. Falando sobre os homens, existe reposição hormonal masculina? Sim, existe. E ela, por que ela não é falada? Por causa desse preconceito de homem não se cuida, hormônio é para mulher? Não. A reposição hormonal no homem tem que ter muito cuidado por causa da próstata. Eu digo tudo isso toda hora, porque, na realidade, quando você repõe muito a testosterona, usa essas coisas, essas drogas não permitidas, você pode... a testosterona ela é um hormônio bastante capcioso. Ela tem algumas vias de transformação. Ela, quando ela pode chegar da testosterona por um mecanismo dessa grande gordura que nós temos no nosso abdômen, que é chamada gordura visceral, ela estimular uma enzima chamada aromatase, que transforma a sua testosterona em hormônios femininos. Por isso que o homem fica com aquela adiposidade aqui, parecendo uma ginecomastia, tudo que chama-se aromatase. E o outro caminho que ela pode seguir é o caminho de se transformar em DHT, que é a forma ativa de testosterona, e aí realmente levar o homem o quê? A hipertrofia prostática benigna. Você veja bem. Então, a reposição hormonal em um homem tem que ser muito bem pensada. Mas uma coisa importante, Sinara, ocorreu comigo. Quando eu tinha 99,8 kg, quase 100 quilos, eu tinha uma testosterona de 400. Quando, 1 ano e meio depois, eu baixei 32 quilos, ela foi para 1.015. Eu tinha 48 anos. Você imagina, eu não tomei reposição hormonal, eu só diminuí a ação absurda dessa enzima aromatase e eu parei a testosterona parou de transformar em hormônio. Tanto é que eu tinha uma pochete enorme e imagino que mais tinha. Quer dizer, a mudança de postura... quando você começou a praticar atividade física e tal, te levou a melhora lá. Mas essas pessoas que têm, então, essa gordura, como o senhor chamou? Gordura visceral. Visceral. Sim. Qual a melhor forma de eliminá-la? Além de exercício físico? Sim, a primeira coisa é exercício físico, exercício aeróbico. E uma coisa muito importante, Sinara, para você diminuir essa coisa, é você reduzir o seu peso e fazer uma coisa muito importante. Aí você diminuir também a ingestão
esse açúcar refinado, essas coisas terríveis aí mesmo assim, porque quando o organismo que vai tentar se livrar desse excesso de açúcar que está no seu corpo, parte vira gordura. Sim. E essa gordura visceral, ela ainda tem um agravante, ela aporta metais pesados, é uma maneira do organismo se livrar dele ficar circulando no teu corpo, ele joga nessa gordura visceral. Tanto é que eu não gosto que os meus pacientes façam um programa de perder peso muito rápido, porque hoje em dia é o grande negócio de perder 20 quilos. Se você perder uma quantidade de peso absurda e perder massa muscular, não adianta nada, Sinara. A maioria que perde uma grande quantidade de peso em pouco tempo, perde muita massa muscular. Porque o músculo é um grande queimador de calorias, é coisa bacana. Quanto mais músculo eu tenho, mais calorias eu queimo. E a criançada só ingerindo açúcar. Sim. E geralmente eles usam refinado. Outra coisa que eu gosto de falar muito também, Sinara, é sobre o sal. A pessoa briga muito sobre o sal. O sal, eu uso o meu próprio, é o sal integral de churrasco triturado, porque ele não perdeu os metais, ele perde 60% dos metais quando você faz o refino dele. Sim. Isso que eu queria falar. Sacou, Ângelo? Você pega o sal grosso, coloca... O meu trituro mesmo no liquidificador da ostra, eu mesmo trituro. E usa 4 gramas por dia? Não, eu uso 4 gramas, mas eu sei que tem os elementos químicos que eu preciso. Tem até umas flores de sal, inclusive, que até um sal de Mossoró. Tem um sal de Mossoró, Mossoró no Ceará. Esse é o 107 Podcast. A gente está aqui gravando com o professor, doutor, médico, nutrólogo, doutor Joaquim da Mata. Altas dicas, super dicas que vale a pena você compartilhar, clicar aí no nosso canal e curtir, seguir e compartilhar, né, e assistir várias vezes, porque ele deu dicas de tantos livros sensacionais que eu quero anotar todos. Porque, na realidade, o meu sonho, e vocês têm um canal muito bacana que vocês podem fazer, é estimular as pessoas a lerem e ter uma cultura. E hoje nós temos até o Kindle através da Amazon. Você olha que coisa linda, Sinara. Hoje o mundo está fácil, Sinara. Lindo. Você paga acho que poucos reais por mês, você tem direito a vários títulos, e as pessoas não aproveitam isso. Claro, tem pessoas que gostam de ler livro com corpo físico, mas se você não tiver o livro com corpo físico, tem acesso em qualquer parte do mundo. Você paga poucos reais por mês, você tem acesso a essa empresa espetacular aí que te dá... Audiobooks. Audiobooks, isso aí. Isso aí. Voltando, então, só mais uma pergunta sobre os hormônios. A gente falou do masculino. E você é a favor da reposição hormonal na mulher? Sim, com cuidado, principalmente para câncer de mama, que é um câncer altamente traiçoeiro, e exatamente tem que ter muito cuidado e tem que ser coisas feitas com muito critério e com muito estudo, porque por isso que eu digo, eu gosto muito que as minhas irmãs mulheres sejam atletas por isso, porque aí quanto mais eu praticar esporte com elas, mais eu consigo reduzir o peso. Hoje, o estudo que nós temos, quando eu mantenho o meu peso ideal, Sinara querida, tudo em mim vai se normalizando, todo o meu organismo vai tomando um contorno de saúde. Quando o senhor fala assim, praticar o esporte, quem está vendo agora a gente... eu preciso sair da condição que eu estou e vou começar alguma coisa. O que é praticar o esporte para quem... fazer uma caminhada? Começa uma caminhada. Você não sabe o valor maravilhoso de uma caminhada, meu conteúdo, coisa espetacular. Ele vai mudando. Tanto é que eu tenho no consultório, quando eu tenho os pacientes, um gordão, e depois ele vai ficando todo esbelto e vai mudando com a caminhada. Por exemplo, eu comecei 20 minutinhos por dia. Exatamente, no mínimo 20 minutinhos por dia. Ângelo, acho que você devia pensar assim, em quanto tempo eu pego aquele bicho ali, vou matar ele e vou comer? Ou vou ali na minha horta, vou pegar aquilo... A gente fazia exercício o tempo todo, né? Nós nascemos para fazer exercício. E paramos. Exatamente. Elevador. Hoje é tudo mais fácil. O elevador, você tem um controle remoto, você não levanta mais da sua poltrona. A humanidade parou. Sim. Parou e ficou obesa. Então, ficou obesa. Eu tenho certeza que o Dr. Joaquim da Mata deve subir a escada. Não, essa história eu vou contar a vocês. Eu sou patrulhado. Você fica me catucando o tempo todo. Olha só, eu sou o único idoso, eu não me considero velho porque a minha alma é de um jovem. Mas eu sou o único velhinho no prédio que não usa o elevador. E, por infelicidade, um dia eu saí atrasado e parece que ia acontecer mesmo. Eu fiquei preso no elevador 1h15. Sinara, que luta, minha amiga. Nossa. Porque, imagina, eu nunca tinha ficado. Porque, inclusive, eu sou filmado dentro do elevador,
em cima e embaixo. Então, não tem como eu dizer que eu sou mentiroso, porque se eu disser que eu vou subir escada e ver que eu entendo no elevador, eu vou ser um farsante. E eu não gosto de ser farsante, eu não gosto de mentira. Sim. Eu sou filho de Gandhi, eu não gosto de mentira. A mentira não faz parte do meu cadáver. Então, o senhor sobe todos os dias? Todo dia. Olha, por exemplo, quantos andares? Ontem, por exemplo, eu subi 18 andares. Teve uma semana, minha boa Sinara, que eu subi 204 andares. Como assim? Onde? Como? Várias vezes. Várias vezes. Ia trabalhar, voltava. E do metrô também eu conto. Aonde eu vou para o meu personal trainer, que é powerlift, eu também conto os degraus. E na minha, eu subo no mínimo por dia 112 degraus, que correspondem a 7 andares. Maravilhoso. Provavelmente alguma criança está agora passando lá o dedinho lá no celular, lá, uma dica, ou 2 ou 3 dicas para criança, que a gente vai colocar lá a capinha lá. Dica para a criança, para o adolescente que está lá zapeando na internet de atividade física ou de mudança de estilo de vida. Sair do imobilismo. Primeira coisa que eu amo minhas crianças, eu trabalho com crianças, e do imobilismo. As famílias criarem coisas ao ar livre, sair com as crianças, tirar as crianças do imobilismo da casa, porque, na realidade, o Rio de Janeiro tem tantos locais que você pode pegar um metrô e pegar uma praia e caminhar, tirar as crianças do imobilismo. Por quê? É muito mais cômodo eu ter uma criança em casa, que eu dou um celular para ela, e para que ela fique naquela vida sedentária ali, não sabe que eu estou adoecendo o meu ente. Sim. E os pais incentivam ainda, né? Eu já vi várias vezes, dão de presente um telefone. Exatamente. Eu não estou contra dar o telefone. O problema não são as crianças, são os pais das crianças. Somos nós que criamos o problema para o nosso futuro, que são nossas crianças. Nós criamos tantos os nossos problemas começam no supermercado, começam dentro da nossa casa. No supermercado a gente começa o nosso lixo. Exatamente. Que você compra. E a gente compra. Então vamos pensar desde o início, né? Vamos voltar e pensar em tudo. Quando você está no supermercado. Não é campanha que conta, mas é voltarmos ao natural, ao normal. Porque os pais falam, não, mas esse menino come ruim demais, come mal demais. Mas você que compra, mamãe. Você que compra, papai. Eu digo, faz todo dia. Criança come o que tem em casa. Eu tenho isso na minha própria família. Eu tenho crianças minhas de 4, 5 anos que têm compulsão alimentar. Toda hora estão me pedindo, eu quero comida. Por quê? Porque isso é dado, isso vem desde... E Sinara, eu tenho estudos maravilhosos, Sinara, desde a concepção, minha irmã querida. Quando o ideal é que eu conceba, a mulher conceba o seu ente com o seu peso normal, Sinara. Eu tive isso na minha própria família agora, com o meu próprio netinho. Como assim? O que você quer dizer? Com o seu peso normal? Ela não faça nenhuma... Quando a mãe concebe a criança com um peso, com o seu peso bom, e que ela aumenta poucos quilos durante sua gestação, Sinara... 8 quilos. Exatamente, 8, 9 quilos no máximo, a chance dessa criança, pela epigenética, de ser obeso, cai redondamente. Quando ela concebe uma criança com seu peso aumentado, 25% de chance, pela minha querida epigenética, dessas crianças ser obesa, e quase nunca falha, minha boa Sinara. Olha só que interessante. Coisa meio absurda, a epigenética é tudo. Nossa Senhora, a epigenética é além da genética. Então, eu posso fazer expressar os meus genes, não mudando o meu genoma, apenas fazendo expressar os genes com minha mudança de comportamento e de estilo de vida. Olha que coisa linda. É maravilhoso, é maravilhoso. A resposta está em nós. A resposta está aí. Então, tem uma coisa linda, fazer uma observação aqui. Existe um livro maravilhoso, chama-se Nutrigenômica. Através do meu garfo, eu consigo fazer expressar os meus genes e não mudando o meu genoma. Que coisa mais linda. Isso é apaixonante, não é? Parece que você viaja, é uma fantasia, que você viaja num estudo tão lindo desse. O senhor já leu O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins? Não, eu sou fã do Dawkins, mas eu vou ler. Maravilhoso. Eu sou louco por leitura, então eu te prometo que eu vou ver isso aqui. Então, me fale um pouquinho sobre coluna, que parece que é um grande mal do amadurecimento do ser humano, né? Parece que, irrevogavelmente, ele vai ter um problema na coluna, ele sente dor nas pernas, na coluna. Sim, por isso, porque a pessoa, Sinara, não tem que ter um acompanhamento muito bom de profissionais da educação física, tudo direitinho, desde precocemente, fazer no Brasil nós temos todos esses recursos, nós temos reeducação postural global, através dos meus irmãos fisioterapeutas, a gente tem como começar, desde pequeno, fazendo essas correções
correções, e tem pessoas que já nascem com alterações na própria coluna, tipo Sim. escoliose, tipo, Sim. tem várias alterações que a pessoa já nasce, é uma coisa da embriogênese, embrionário, e a pessoa já tem aquelas colunas todas tortas, isso tudo já, e exatamente com essas técnicas que tem hoje no Brasil, a fisioterapia está muito evoluída, muito desenvolvida, a gente consegue botar qualidade dentro dessa coluna. E a nossa coluna, Sinara, o homem, ele é um animal bípede, e ele conseguiu, a bipedestação, naquele livro, Sapiens, ele fala isso, é impressionante, nos diferencia dos outros animais, que são quadrúpedes. E isso forçou muito essa estrutura da nossa coluna. Você vê, a coluna é tão perfeita que ela tem uma lordose cervical, ela tem uma pequena cifose dorsal e outra lordose lombar, porque para que a resultante de força seja uma linha reta e não force olha que coisa linda. Tudo é física, né? É maravilhoso. Maravilhoso. E se eu não tiver, minha boa, Sinara, um reforço muscular dos retos, dos músculos abdominais e dos paravertebrais para me dar, eu hoje sou sustentação? Eu hoje sou um marombeiro pesado, eu trabalho com powerlift, levantamento de peso, e eu trabalho com um músculo muito maravilhoso chamado glúteo. Nossa, a pessoa me glúteo que acha que é só porque são as nádegas, não. O glúteo é um músculo importantíssimo na saúde. Eu e meu sobrinho fizemos um grupo, chama-se Lazy Runners, Corredores Preguiçosos da Tijuca. Eu sou um dos chefes do grupo, entendeu? Então, eu vou te mostrar depois eu vou dar até de uma camisa dos Lazy Runners para você ver. Por favor. Entendeu? Então, que eu digo para você, nós que temos mais idade, temos que trabalhar com alavanca. Quando eu tenho uma força muscular boa, e tem um estudo, Sinara, quando os meus membros inferiores estão reforçados, eu envelheço menos 20%, Sinara. Olha que coisa linda. Eu hoje sou um marombeiro pesado, eu faço agachamento sumô aos 68 anos de idade. Eu li outro dia quem tem a musculatura das pernas fortes, exatamente, provavelmente envelhece não vai... menos 20%. Se quer ter saúde, comece envelhecendo, fortalecendo. Isso é estudo. Eu não estou contando a história da carochinha. Muito legal. Porque depois que eu faço musculação há 10 anos. E eu nunca tinha ganho um segundo lugar numa corrida de trail run lá na minha cidade amada de Petrópolis. Eu, em 2019, eu fui o único velhinho, fiquei em cima de um saco de areia, esperando... Esse velhinho tá tirando onda. Não é velhinho. Um velhinho sozinho. O primeiro lugar, minha boa Sinara, nem o terceiro, aos 65 anos, não foram receber o prêmio, Sinara. Fiquei frustrado. Fiquei frustrado. Eu e o seu conterrâneo lá em cima do saco de areia vai receber o segundo lugar aos 65 anos de idade. Graças a um sobrinho meu maravilhoso, José Carlos, que chama de Zeca, que é meu personal trainer há 10 anos. E ele trabalhava comigo no futebol e eu vi o valor dele no futebol. Então, eu falei, esse cara um dia vai cuidar da minha saúde. Então, eu forcei a ter um estúdio e hoje ele cuida. Outro dia, eu estava fazendo um agachamento lá no estúdio dele, 6 sexagenários e um septuagenário olhando esse bobão aqui, fazendo os agachamentos. Claro, cheio de forma física, com essa pele que parece que tem 35 anos. Sim, mas é por isso que eu quero pedir a vocês, meus queridos conterrâneos, água alcalina, por favor. Sim, água alcalina e vitamina C, por favor. Sim, o homem é o único animal que infarta porque ele não produz vitamina C. Eu falo isso todo dia. O professor Matias Ratti, que me deu o livro em 2016, eu fui agraciado em São Paulo com o meu querido professor Matias Ratti. Ele me entregou o livro para tio Joaquim, Matias Ratti. O meu gato, ele fabrica 4 gramas de vitamina C por dia. O urso tem um colesterol de 500, ele dorme 6 meses e fabrica por dia 20 gramas de vitamina C. Esse ser mortal, Homo sapiens, que sou eu, 0. Nós perdemos a enzima gulonolactona oxidase numa mutação. Então, o homem precisa ingerir vitamina C. Nós perdemos numa mutação? Por exemplo, nós e o porquinho da Índia temos essa infelicidade de infartar. O que seria esse livro do meu querido Matias? Vou te dar até a cópia, porque talvez ele está franqueado à humanidade. É Matias Ratti, porque os animais não têm ataques cardíacos, mas as pessoas sim. Querido livro. O livro é apaixonante. Igualzinho você gostou daquele o Sapiens. Cérebro. E o Sapiens também é maravilhoso. Então, aqui são papo com o Dr. Joaquim Navarro. São mineiros loucos por ciência, que eu estou vendo por cultura. Você também gosta? Nossa, eu acredito muito na ciência. Amo Darwin. Acho que a evolução...
E eu amo as partículas subatômicas de Peter W. Higgs. Em 2012, eu vi no acelerador de partículas lá de Genebra, ele vê a partícula dele ser descoberta. Eu tenho um livro lindo, escrito por um brasileiro, que você vai amar. Nossa Senhora! Chama-se José Pinto. Não sei se esse querido irmão ainda está vivo. Ele escreveu um livro, Partícula de Bóson-Higgs, Bóson, Partícula de Deus. Como é que um brasileiro escreveu um livro tão lindo desse, Sinara? Porque brasileiro é lindo brasileiro, demais. Brasileiro. Que tem legal. Coisas muito boas no nosso país, né? Com certeza, com certeza. Nossa, não precisamos nem tomar vitamina D em Drágeas, porque temos um sol maravilhoso. 107 Podcast, a gente está muito prazer recebendo aqui o Dr. Joaquim da Mata. Você deve compartilhar, lógico, se estiver gostando, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis para incentivar o nosso canal, para nos ajudar a divulgar a medicina ortomolecular e o trabalho do Dr. Joaquim da Mata, que nos dá muito orgulho da presença aqui. Mais 10 minutinhos e a gente encerra. Magoou. E onde o senhor pode dizer às pessoas onde pode encontrá-lo? O senhor ainda recebe pacientes? Quer? Não, olha só, eu te falei que eu aprendi com um médico inglês em Portsmouth. Em 1992, eu estava com o meu amado Clube Botafogo lá em Portsmouth. Ele falou: vá para o teu país, produza resultados e você nunca será desempregado. Felizmente, até o momento, minha boa Sinara, o seu conterrâneo está empregado até demais, sabia? Eu tive que reduzir um dia meu na semana para fazer o trabalho com amor, porque, na realidade, eu ia ser engenheiro nuclear. Mas como eu tive uma doença, que eu já contei para vocês, muito grave, o meu médico querido, que faleceu ano passado, antes dele partir, eu disse para ele que eu o amava. Que lindo, que lindo, que bom, que bom, que bom. Isso Medicina é caridade e acolhimento. E você tem amor nos seus olhos, tem no mesmo, corpo, tem na mesmo. sua pele, na sua voz. Muito parabéns Muito, por tudo que fez. Maravilhoso. Entendeu? E a gente se emociona também com o Dr. Joaquim da Mata, porque é uma história linda de ser contada. E a oportunidade as pessoas que você me precisam ter acesso a tudo isso, Vocês me deram a oportunidade de eu poder falar, trazer a ciência, porque eu tive a alegria de levar a ciência para o meu amado Clube Botafogo de Futebol e Regatas, até com a revista reconheceu o meu trabalho em 95, mas não, eu fui ajudado por várias pessoas. Eu vou fazer aqui de Einstein as minhas palavras. Se pude me erguer tão alto, é porque me alcei nos ombros de gigantes. E também coisa linda, verdade. Lindo demais. Muito bonito. Humildade. Dr. Joaquim da Mata, agora mais 2 minutinhos Tá para agradecer a quem está te vendo, te assistindo, falar um pouquinho mais do seu consultório, se tiver tempo para... Tudo bem, não, o meu consultório é um consultório que é interessante. A pessoa vai lá para ter que mudar o estilo de vida. Você foi um conterrâneo querido que foi lá e você pegou a frase que eu te falei, e é verdade. Porque se a pessoa não quiser, eu não vou fazer um bem àquela pessoa. Como eu gosto de acolher todo mundo com amor, porque Gandhi e Teresa de Calcutá me ensinaram isso quando eu tinha 14 anos de idade. Então, realmente, o acolhimento é tudo. Você tem que ter... quando você acolhe uma pessoa com amor, nada de ruim acontece. Ela leva algo de você. Quando ela leva algo bom de você, ela vai passar para os seus. Sim. E aí você vai fazer um agente de multiplicar. Você vai ver um agente multiplicador. Então, o que acontece? É isso que eu diferencio uma coisa muito interessante. O médico do doutor. Não estou falando mal da minha classe, por favor, não. Mas o médico é aquele que tem o acolhimento e caridade. O doutor não pode ter vaidade. Você não pode ter vaidade. Um dos ingredientes, um dos ingredientes também muito importantes e que não pode faltar, então, é o amor, né? Exatamente. O amor é tudo. O amor é tudo. Exatamente, porque é o amor em tudo. Se você põe um amor, tudo modifica, tudo muda. Modifica. Tudo muda, tudo é espetacular. Fazer uma comida com amor. Tudo. Você precisa ver, os indianos, meus irmãos, eles oram e meditam antes de iniciar o chefe de cozinha em qualquer restaurante da Índia, eles meditam e oram antes de iniciar a sagrada comida. Não é lindo? É muito lindo isso. Muito obrigada, aprendi muito. Nada, foi um prazer. Obrigado por essa oportunidade, conterrâneo querido. Obrigado, Sinara. Obrigado, é uma oportunidade de ouro. Eu nunca tinha tido essa oportunidade tão maravilhosa. Que bom. Conversar com pessoas tão dignas como vocês, que me permitiram trazer um pouco das minhas curiosidades de coisas e contar minha própria história, porque eu vou repetir aqui a palavra do meu grande Mahatma Gandhi: palavras convencem, os exemplos arrastam. Se eu não puder ser exemplo para uma criança, não tem dignidade. Sempre convidado.
Não, um prazer. Primeira de inúmeras, se a gente tiver prazer, oportunidade. Olha, se eu puder trazer mais coisa para trazer, ciências, e Sim. não de livros, tudo direitinho, porque, na realidade, a ciência é minha paixão, entendeu? Desde de criancinha, e eu rodei pelo mundo e eu vejo. E uma coisa linda, assim, na hora que eu vejo, como que nós, brasileiros, temos capacidade de tentar recomeçar. Nós somos um povo guerreiro também. Com certeza. Eu só quero que nós tenhamos um pouco mais de fé e esperança. Isso que é o mais importante. Terminou o 107 Podcast. Muito obrigado, professor Dr. Joaquim da Mata. Obrigado Sinara Bruno, Muito minha obrigada, querida. meu querido. Daqui a Ângelo pouco- Beg. Daqui a pouquinho tem muito mais para você. Vai lá pro nosso canal que tem muito mais E coisas. te lá pra cuide, você. procure saber, leia, Compartilhe. ouça, compartilhe esse podcast, porque você pode melhorar a sua vida, nós podemos melhorar as nossas vidas todos os dias, a partir de cedinho, de manhãzinho, É isso até aí. a noite. Muito Valeu. obrigada, doutor Joaquim. Obrigado de nada. Estamos juntos.